Olá, gente, graça e paz. Estamos aqui para mais um IMCast, né? Eu, juntamente com o pastor Rafael e a equipe aqui da mídia, Alex e Maiquinho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós aqui, no consenso, escolhemos para esse podcast. Nós vamos falar sobre a diferença entre religião, né, o que a gente entende, e o Evangelho de Cristo, que na nossa concepção são algo assim totalmente diferente um do outro. Então a gente vai expor aqui um pouco a respeito disso e que muita gente, né, também não sabe que existe essa diferença. Alguns pensam que o Evangelho é uma religião. A gente sabe que Cristo Jesus não veio trazer uma religião, mas sim veio trazer uma verdade, um estilo de vida. E é nisso que a gente vai estar trocando uma ideia aqui. Queria deixar agora o pastor Rafa falar e a gente vai estar trocando bola aqui. Boa noite a todos aí. Bom dia, né? Depende da hora de que a pessoa vai ver. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente estava meio que devendo aí andamos meio sumidos aí, né? Durante um período, mas as pessoas têm nos cobrado. Então, vamos fazer. E aí a gente resolveu, então, dedicar um tempo para que a gente possa bater um papo aqui e talvez trazer luz aí sobre alguma dúvida, né, com relação ao conhecimento do que é o Evangelho e do que tradicionalmente a gente entende como religião. Então vai ser uma jornada boa aí. E dá o like aí, já dá o like, compartilha, porque isso traz engajamento. E aí né, as redes elas acabam entendendo que esse conteúdo é importante para outras pessoas e isso faz com que o vídeo viralize. É isso aí. Né? É bom tocar nesse assunto, galera. O pessoal cobra, né, para a gente fazer mais podcast, ter mais material nosso, mas muitas das vezes não compartilha aquilo que já tem. Se você entrar lá na nossa página, por exemplo, do YouTube, IMPV, que é IM Porto Velho, né? Você vai ter lá vários conteúdos lá bem legais e a gente tem pouco seguidor lá. E também na página do YouTube do IMCast. Você pode estar indo, já tem alguns conteúdos, se eu não me engano, acho que esse é o sétimo. É o sétimo, Alex? É o sétimo, então dá essa moral aí pra gente, tá bom? Então, eu acredito, pastor Rafa, que na minha concepção, né? E aí eu queria que você também falasse, a gente vai falar um pouco sobre isso. Que o Evangelho é completamente diferente porque toda religião ela depende de uma demanda de serviço. Uhum. Né? Você faz, conforme você faz, é como se você tivesse um salário. Né? Uhum. Em troca daquilo que você fez, você é beneficiado. É como se você você faz uma colocação boa com relação a isso. Você fala que eu já vi você falar que religião é como se o homem tivesse se esforçando, né, para em busca de Deus, né? O homem lutando para se aproximar de Deus. Enquanto que o Evangelho é isso aí. E eu percebo que todas as religiões são assim, inclusive em algumas igrejas evangélicas. Esse é o ponto que a gente quer tocar aqui daqui. O Evangelho de Cristo também é apresentado dessa maneira. Você concorda comigo? Uhum. Como uma demanda de uma série de coisas que a pessoa tem que fazer para aí sim ela ser recompensada, ou seja, ela receber algo em troca. Então a gente percebe que o que eu falo é que toda religião é um homem tentando se aproximar de Deus por aquilo que ele faz, né? Por aquilo que ele oferece. É isso aí que você fala. E aí toda ela pede alguma coisa. Né? Uma pede isso, outra pede isso. E na igreja também a gente percebe isso. Concorda comigo? Uhum. E a gente sabe que esse não é
o evangelho. Isso é religião, né? Então, na minha ótica aqui, eu percebo que muita gente ainda não teve um encontro com o evangelho, Uhum. que é algo que o apóstolo Paulo fala que ele não se vergonhava do evangelho, porque ele tinha uma religião, que ele Uhum. era judaizante, não é isso? Ele era judeu e ali ele tinha aquela série de ordenanças a qual ele acreditava que fazendo aquilo ele estava agora tendo o amor de Deus, a bondade de Deus, e a gente sabe que não é isso. E eu percebo, cara, não sei se você, que quando a gente começa a oferecer, de fato, a expor o evangelho, as pessoas parecem que elas se convertem naquele momento. É. Já percebeu isso? É. Eu queria que você falasse um pouco se é isso mesmo que você pensa. Então, se a gente analisar, se a gente for a fundo, né, no contexto histórico, né, Isso da aí, eu queria que religião, você falasse sobre isso. a gente, além do conceito que todo mundo sabe, que a palavra religião significa religare, Isso. né, isso aí eu acho que muita gente sabe. É relevante. Realmente a palavra é religare, então ela tem um sentido. Mas quando a gente fala de religião, a gente fala de um sistema, né, de um Isso. sistema religioso. O evangelho, quando ele surge no primeiro século, ali a partir de Jesus, né? Até para os judeus, que, na verdade, quem fundou o que eles chamam de cristianismo foi Paulo, né? Não foi nem o próprio Jesus. Não foi nem Jesus. Porque cristianismo se torna uma religião, né? O ismo, né? Ismo. Que aí é em Constantino ali, quando ele licita, né? Agora a fé cristã pode ser professada em Roma e tal, em todo o território romano. Né? Quarto século. Então, se você pegar o contexto histórico do que era a religião, você pega, por exemplo, no hebraico não existe a palavra religião, né? Essa palavra não existe no hebraico. Porque tudo que a pessoa fazia, ela fazia em torno, inserida em Deus ali. Né? Seja casar, seja noivar, seja ter filho, seja criar o filho, comer, dormir. Então, o Deus era um período completamente diferente, onde isso estava muito mais fluía de uma forma... tudo que a pessoa fazia era em torno de Deus, né? Então era uma pessoa muito mais inserida, intrínseca, isso era muito mais... E isso vem... Se a gente pegar, por exemplo, os judeus, né, foi a primeira nação monoteísta, né? Então eles tinham o Deus, o único Deus. Mas se você for para o Ocidente, você tem lá a Grécia, que aí você tinha lá... Eram muitos vários deuses, eram politeístas, então você tinha... Mas o que você coloca sempre, e é muito fundamental, é que todas essas religiões, elas tinham como estrutura, de fato, eu prestar algum tipo de sacrifício, né, para que eu pudesse alcançar a divindade. Né? Até falei outro dia sobre Colossos, da cidade de Colossos, que a gente não sabe onde ela fica realmente ali, mas ela não existe mais ali, mas a arqueologia... Ásia Menor. A arqueologia ela descobriu onde era realmente a cidade de Colossos. E era uma região central onde ela recebia influência tanto dos judeus orientais quanto dos gregos ocidentais. E aí vivia um dualismo, que era uma crença de que existiu o mal, de que existiu o bem, e de que existiu o divino, existiu o profano. Que vinha do grego, da parte mais grega. Era um mix... Era um mix de influências, de culturais. Dualismo, né? Explicando para quem não sabe, a pessoa que crê que o homem ele é a matéria é ruim, a matéria basicamente é ruim, isso. Exatamente. E o espírito do homem é bom, mas acaba que é como se os pensadores naquela época falavam que o homem ele era bom, mas a sociedade corrompia. Basicamente isso. É basicamente isso. Por isso, se você sabe, te cortando, perdão, mas eu acho que vale a pena falar, o Evangelho de João foi escrito exatamente para combater o dualismo. Sim, Porque 20 anos depois, que já existia Mateus, Marcos e Lucas, ele se levanta
porque a igreja estava recebendo essa doutrina e, em contratempo, estavam inseridos na igreja que Jesus não era Deus. Sim. Por causa desse pensamento. Sim, porque não pode, né? Na concepção dualista não pode. Exatamente. Um Deus tão sagrado ser homem. Ser um homem, exatamente, porque o homem é profano. Então, isso. Eles acabavam acreditando que existia algum tipo de ser, um anjos isso. e tal, que fazia a intermediação. Isso aí. Né? Esse é o dualismo. É, o dualismo. E eles se submetiam a algumas práticas judaicas com relação à restrição alimentícia, a dieta, né? Então eles se submetiam a enormes sacrifícios para alcançarem uma misturada, né? Exatamente, alcançarem a divindade, aquilo que era sagrado. Isso aí. Então eu preciso me submeter a diversos e inclusive a cultura judaica, a religião judaica influenciava no comportamento, nesse comportamento sacrificial para alcançar aquilo que era sagrado, Então, a gente percebe que a estrutura das religiões, sejam orientais também, elas são, de fato, o homem se submetendo a enormes sacrifícios para alcançar em Deus. É claro que com o capitalismo isso foi mudando um pouco, porque até então a intenção era se consagrar, se santificar. Mas com o tempo e com o capitalismo e com a riqueza da sociedade, as práticas as intenções começaram a ser diferentes, porque eu agora me sacrifico para me alcançar os meus objetivos capitalistas. Isso. Né? Mudou. Mudou. Assim, a motivação mudou, mas continua errada. Continua errada. Então, assim, quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, ele fala as práticas elementares, né? Quer dizer, essa justiça ela é muito comum. Sim. Né? Uma criança aprende que se ela fizer por onde, ela vai ter um brinde do pai, ela vai ganhar um presente do pai. Então, isso é um princípio muito elementar. Esses princípios religiosos que, por exemplo, a carta aos Gálatas também foi com a mesma motivação, carta aos Colossenses, que era justamente... Eu percebo que o senso comum da humanidade é esse princípio de justiça aí. Exato. É o princípio elementar. Por isso que o Paulo fala, deixa as práticas elementares de justiça. Quer dizer, faz por onde... Exatamente. Exatamente. O problema é que a pessoa chega na igreja e a pessoa não aprende, não se depara com o evangelho. Isso. Então ela continua considerando a sua vida com Deus, ela ainda continua se baseando pautada na justiça humana. Né? E que é elementar, todo mundo sabe como é que funciona. Você quer ser promovido na empresa, você tem que fazer por onde. Isso. Mas a justiça divina, que é o evangelho, né, que é a novidade, que é revelado no evangelho, é muito escandalosa, né? É isso aí. É muito injusta aos olhos dos que se consideram justos, né? Perfeito. É muito... não é possível que... Né? O apóstolo Paulo ele usa até esse termo de salário em Romanos 4. Quando ele fala que ele trabalha, ele é digno. Trabalha é digno. Assim é o que crê. Salário. Assim é o que crê. Mas ele fala que o que crê também é o que recebe. Ele vai receber da parte divina, né? E não na parte natural. E por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não se vergonha lá no Romanos, né? Do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. No evangelho é revelada a justiça de Deus, que do início e fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E daí para lá a gente começa a perceber na carta aos Romanos, né, que é uma das cartas mais estudadas do mundo, essa doutrina do evangelho, que é uma doutrina de justificação pela fé. Sim. Então. E que a gente costuma dizer o quê? Que essa é a base, na minha ótica, acho que eu já ouvi você falando isso também, para a gente entender tudo que é pela graça. Isso aí. Né? O primeiro ponto da gente entender o que é a graça de Deus é entender o que ele fez por nós para nos justificar diante de Deus. Ele enviou Jesus, o justo pelos injustos, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Baseando dentro desse princípio, automaticamente, que eu creio que é a base, né? O fundamento da fé. O fundamento da fé
é a justificação pela fé. Não é isso? E a gente fala muito sobre isso. Quando Paulo aborda a fé, né? Exato. O que está por trás sempre é a justificação pela fé. Exatamente. É o combate da fé. Não, mas calma aí, o combate da fé. Qual é o combate da fé? Mas qual é a estrutura desse termo? Não, o combate da fé é que ele combateu para pregar, né, a justificação pela fé. E a salvação, que é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um escândalo, porque agora o cara que crê, o cara é justificado. Exatamente. Em cima dessa justiça, você tem acesso, você tem a paternidade, né? É que ele fala lá. Você tem paz com Deus, acabou. Você tem aliança com Deus. Acabou, ele está do seu favor. Acabou a inimizade. Exatamente. Então não precisa mais de sacrifício. Não, Perfeito? absolutamente. Você ia falar do século I, acho que você ia falar da questão do escândalo, que era acho que era isso que você ia falar, eu te cortei. Que era o Evangelho no início, né? No início do século. Exatamente. O Evangelho no início do primeiro século, ele era diluído. Ele não era circense, né? Ele não era artístico. Exatamente. Até porque o cara que falasse que era evangélico, morreria. Apesar que não tinha esse termo ainda evangélico, nem cristão, mas o cara que falava que era do caminho, o cara que professava a fé em Jesus, ele morria. Então o cara no primeiro século, ou ele tinha fé mesmo, a ponto de morrer, pagar com a vida. Então não tinha mais ou menos, não tinha meio termo, né? Eu estava falando outro dia sobre isso, sobre a era que a gente vive. A gente vive o pós-modernismo. E o pós-modernismo, ele nos tornou uns homens de fé muito mais ou menos. Sim. Muito humanistas. Concordo. A gente é muito humanista, né? Então, assim... Em tudo. Em tudo. Se você pegar séculos historicamente, e aquilo que eu estava falando sobre ser intrínseco, ser algo que você não comia se não fosse com Deus ali, por Deus e com Deus e numa condição divina. Você não tinha um filho, você apresentava o seu filho, o seu trabalho, você não trabalhava sábado. Então, tudo era em torno de Deus. E isso se prolongou. O pensamento moderno, ele vem a partir do século XV, mas no século XVII ele é, de fato, ali desenvolvido. E aí nós temos os filhos dos pensamentos modernos, que são os ateus, né? Os cavaleiros do ateísmo e tal. Você tem o Nietzsche, você tem o próprio Karl Marx, que falava que a religião era o ópio do povo. O povo não ia para a luta armada porque se comovia e se confortava com o que eles tinham. Então, por isso que o povo não ia para a luta armada, porque a religião fazia o povo não lutar pelos seus direitos e tal. Então, você tem... Isso são tudo filhos... O próprio Renato Russo cantava isso. Nós somos os filhos da Revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Então, assim... Então, o pensamento moderno, ele traz o seguinte slogan, né? Fé e religião não levou a humanidade a lugar nenhum, está todo mundo aqui pobre, todo mundo agrícola, está todo mundo aqui e só os bispos enriquecem, só a igreja enriquece e os governantes que são aliados enriquecem e estamos todos nós aqui, né? Não temos a mínima qualidade de vida, vivemos na pobreza. Razão, né? Razão e ciência. Isso. É o que vai trazer, de fato, isso é a modernidade. Nós temos que acreditar mais em nós mesmos, nós temos que deixar de lado essa coisa da fé, da religião. E isso reverberou. O pensamento humanista, né? Exatamente. Então, isso tirou esse teocentrismo, né, absoluto, e começou a humanizar. Isso. Começou a humanizar. O pensamento moderno, segundo Bauman, que é um filósofo suíço, ele tem um fim no Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial ele tem um fim, não que acabou terça o pensamento moderno e começou quarta o pensamento moderno, mas ele tem um fim na Segunda Guerra Mundial, porque ele traz o seguinte pensamento: o cara que matava 300 judeus no campo de concentração, ele tomava café da manhã com a família dele. Ele levava os filhos para o colégio. E ele ia trabalhar. E o trabalho dele era matar 300 judeus. De manhã, ele almoçava, matava mais 300 judeus à tarde. Ele ia para casa, pegava os filhos no colégio, jantava com a sua família em casa, conversava com os meus amigos, tomava um bom vinho. No outro dia, ele acordava de manhã, tomava café com a sua família e ia trabalhar. E o trabalho dele era matar 300 judeus.
Então, o pensamento moderno culminou, quer dizer, o homem, por mais mal que a religião fazia, o homem sem a religião era pior. Sim. Ele chegava a esse ponto, ele chegou a esse ponto de matar 6 milhões de judeus e exterminar, de certa forma, tentar exterminar uma nação que Deus não permitiu. E a gente hoje vive na ressaca desse pensamento moderno. Então a gente não é nem tão religioso como éramos e nem tão humanistas também. Então a gente vive no meio termo. É como se a gente vivesse num limbo da religião e da não religião. E com isso vem toda a carga cultural que a gente recebe, a gente é influenciado. Então, o camarada que vai na igreja no sábado, lá em Maricá, ele não vai no domingo, porque ele já foi no sábado. É mais ou menos isso aí. Então, é uma ressaca estrutural, né? Completamente estrutural. Por quê? Porque eu ainda me coloco em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de religião, é quase que uma religião, uma nova espécie de religião. Poxa, mas você está falando isso, mas tem igrejas que tem 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Pô, beleza. Talvez a nossa igreja não tenha 3 mil pessoas porque a gente não é tão circense. A gente não tem um elefante no palco, a gente não tem um leão. Talvez se a gente tivesse um leão aqui, um elefante, um tigre, tinha 3 mil pessoas. Então, na verdade, é quase que uma nova espécie de religião, isso, o que a gente vê hoje, e o que é considerado como evangelho, é quase uma nova espécie de religião. Isso é um pensamento. É quase uma nova espécie de religião que eu continuo te humanizando. Eu continuo te humanizando, porque as mensagens são humanizadas. Sim. Eu uso Deus para humanizar. Isso aí. Deus é só um trampolim. Deus. Às vezes eu falo Jesus, mas é mais Deus. Às vezes eu uso Jesus, mas o meu foco é você. É o quanto você tem evoluído como pessoa, como você tem evoluído na sua vida empresarial, na sua vida financeira, na sua vida material, para você crescer, seus objetivos, o seu sucesso, a sua é muito umbigal, muito individual, e isso é uma nova religião, cara, que surgiu do pós-modernismo, que é a ressaca que você falou. É a ressaca do pensamento moderno. Então a gente vive o pós-moderno e aí existe todas as concessões que essa nova religião tem, todas as concessões, isso aí. Muito relativizado, aquilo que a Bíblia condena é relativizado. Sim. É relativizado porque eu não posso ser tão... Sim. Não pode... Eu não posso te apertar tanto porque você... Eu estou competindo a sua audiência. Sim. Então, eu não posso te perturbar muito, porque eu faço uma competição. As igrejas hoje competem com o futebol, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. As igrejas hoje competem com a praia, competem com o cinema. Nós somos uma sociedade mais rica que a dos nossos pais. Nós temos mais acessibilidade a coisas que nossos pais não tinham. É isso aí. Mas isso tudo... Isso é uma nova religião. Porque o evangelho não está na igreja. Então, aí que é o ponto. Esse é o ponto. Até que ponto eu, como um líder, um pastor, vale a pena ficar só com o evangelho? Exatamente. Aí que está o problema. Então, assim, nós estamos falando de religiões do passado, estruturas religiosas, as religiões orientais, a estrutura da religião. Mas você percebe que... Mas antes, presta atenção no que eu vou te falar, antes era para mim alcançar o que era sagrado. Exato, já entendeu. Hoje é para mim alcançar os meus próprios objetivos. Isso aí, completamente. Então você muda o ânimo da religião, mas ela continua. Então, hoje... E as competições hoje, é o que você falou. Hoje o cenário pós-moderno é de uma nova religião com motivações diferentes. E eu te vendo... Isso aí. Eu te vendo coisas atraentes para o mundo moderno, para o mundo passado,
quando a gente fala historicamente do passado, o que era atraente era você ser uma pessoa consagrada. Isso era atraente. As pessoas queriam ser consagradas. As pessoas queriam alcançar aquilo que era sagrado, a santidade. Elas buscavam isso. Claro, sempre tinham objetivos pessoais e tal, mas elas queriam a divindade, elas queriam Deus, de certa forma. Era isso que eles procuravam, buscavam, de alguma maneira. Né? E o Evangelho revelou para elas o seguinte, olha, na verdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem se cortar, vocês podem, à vontade, que vocês nunca vão alcançar. Se eu não me curvar a vocês e não me estender a vocês, vocês nunca vão me alcançar. Então, o Evangelho é um Deus se curvando a nós. Exatamente. Servindo a nós e se rendendo a nós. Né? E qual é o efeito que isso tem em mim? Né? Então, isso aí já é o reino, já é o servir, já é a resposta. Isso. Só que o que eu estou tentando, que a gente está batendo papo aqui, é que a gente vive hoje num cenário de uma nova religião. É uma nova religião, que as pessoas chamam de evangelho. Isso aí. Que na época de Paulo já tinha essa estrutura e que ele combatia, só que a motivação das pessoas era diferente. Não era como de hoje. Não é como de hoje, porque não tinha um mundo capitalista que tem hoje. Exatamente. O mundo não era rico igual é hoje. Exatamente. Então, o que era riqueza naquele tempo? Era comer. Era comer e beber, né? Comer e beber. Se vestir. E essa era a riqueza. Então, eu percebo que, ou seja, em todo o tempo da história da igreja, o que falta é a revelação de Cristo na sua essência, na sua pureza, na sua simplicidade. Exatamente. Só que aí... E moldando o nosso caráter, porque isso parte, lógico, de líder, né? Da liderança, principalmente. A gente tem aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, Jesus, quando ele foi defendido pelo evangelho de João, a gente percebe claramente ali que João ele começa a escrever o evangelho falando da divindade de Cristo, né? Que ele era o verbo, ele do início era o verbo, ou seja, antes de tudo ser criado, ele já existia, ou seja, ele era eterno. Uma das coisas que eu percebo é que Cristo, só nesse evangelho ele fala, a gente está falando do evangelho, né? Só nesse evangelho que é relatado Cristo falando eu sou, que é o nome de Deus. Nós sabemos que o nome de Deus, do nosso Deus, é o eu sou. É o que ele revela isso lá em Êxodo, né? Para Moisés. Diga que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. Ou seja, ele é antes de tudo. E Jesus ele fala 7 vezes no Evangelho de João. Ele fala que eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou o Messias. Ele fala isso aí para a mulher, né? Samaritana. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, mas desses 7 atributos, olha como é que é. O evangelho é a essência. Tudo vem de Deus, né? Mas é interessante que as pessoas vão para a igreja e não querem Deus, né? Querem o benefício do Pai. Eu acho que não tem problema. Mas não, deixa eu terminar. A gente inicialmente. Perfeito. Inicialmente não tem problema. Que venha do jeito que quiser. Né? O problema é ficar. O problema é que não se expõe. Perfeito. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa missão. Exatamente. Qual é a nossa missão? Então, a nossa missão é... Não, nossa missão é transportar, fazer uma metanoia na pessoa que chegou ali, precisando de um emprego, precisando de reatar um casamento. Algo pessoal. Algo individual, pessoal. É muito difícil, é quase impossível a pessoa vir para a igreja. Não, que venha. Que não seja por algo que ela esteja buscando. A sua vontade. A minha vontade. Eu estou precisando de emprego. Tem que expor qual é a vontade de Deus. Aí você fala, não, essa migalha... Isso aí. Essa migalha, ele tem. Isso aí para ele não é nada. Isso aí. Um emprego? Né? Isso aí tem. Deixa eu te mostrar quem de fato está por trás disso. Esse é o problema. Então, concluindo o que eu ia falar, desses 7 atributos que ele fala, eu sou,
Um deles ele fala, que é o primeiro, eu sou a luz do mundo, mas aí ele fala que depois nós somos a luz do mundo. É o único. Legal, você fala isso. Eu vou abordar aqui uma É o único que ele fala, que assim como ele é, nós seríamos. Né? O sal e a luz. Isso aí. Conhecimento e aquilo que tempera, que traz gosto, sem aparecer. E exatamente, eu ia falar isso. Mas vou deixar você falar. Beleza, mas o que eu quero concluir é... Por que ele fala isso? Só quem tem vida em si mesmo é Deus. Ele criou todas as coisas, pela nossa fé, a gente crê que tudo que é invisível, né? Criou tudo aquilo que é visível, e por meio da fé a gente crê nessa verdade. E quando ele fala da luz, ele está falando exatamente o seguinte: vocês também vão brilhar no mundo porque a luz própria é dele. Então, a gente sabe que o sol, né, ele tem luz própria e ele brilha. A lua, ela brilha porque ela reflete a luz do sol. A luz do sol reflete na lua. Exatamente. As estrelas. As estrelas refletem a luz do sol. A lua reflete a luz do sol. E Cristo é o nosso sol da justiça, né? E a gente sabe que a gente hoje é luz, que é o conhecimento, que você ensina bem isso, para outras pessoas, para iluminar o coração delas com a revelação do Evangelho. Só isso. Esse é o conceito de brilho. Certo? Não é brilhar de virar artista. O cara, e o mais importante é o artista perdia o pescoço no primeiro século. Exatamente. Não podia, perdia o pescoço. Como é que você vai ser artista? Hoje... Você quer ser artista? Então você vai perder o pescoço, vai? Não, exatamente. Assim, né? Como é que era? Morria. Agora, por exemplo... E foi o período de mais brilhantismo do Evangelho. Sim. O Evangelho, quando Paulo escreve, ele fala, ele não tinha conhecido o povo de Colossos, né? Foi Epáfras que pregou a eles, que era de lá. E Paulo, quando escreve, ele fala: esse Evangelho que vocês têm crido está... Todo mundo, por toda parte, as pessoas estão crendo. Isso aí. Então, nunca houve um crescimento tão grande do Evangelho como houve nos primeiros séculos. Exatamente. E nos primeiros séculos, esses são pontos muito chaves que a gente precisa pensar muito, refletir muito, porque no primeiro século, sal diluído, está na comida, ninguém vê. Se o sal se destacar demais, perdeu a graça. Isso aí. Se tiver pouco. Então, a graça está justamente quando eu não sou visto. Exatamente. Mas aí que entra o poder do Evangelho. Só no Evangelho eu consigo fazer algo para Deus sem querer me promover. Igual João Batista. Porque aí essa liberdade. Essa liberdade, exatamente. É o poder, né? Essa liberdade. Só que é aí que está o ponto. Todo mundo deseja glória, deseja ser reconhecido, deseja ser famoso, esse é o ponto, cara. Perfeito. É o ponto. Todo mundo, que eu digo assim, uma inclinação até conhecer natural. O genuíno evangelho. O que é o grande problema é que os líderes, poxa vida, alimentam isso. Os caras querem isso também, desejam isso também. E sabe estão atrás disso também. Pô, a gente está fazendo podcast aqui. Caramba, como é que vai fazer? Parece que a gente quer ser famoso também. Mas a gente não quer ser famoso. A gente quer que vocês ouçam o Evangelho. A gente quer o Evangelho seja famoso, né? A palavra... Você tem que... É um dilema. Exatamente. Mas assim, o que eu penso a respeito do Evangelho é que ele é poderoso, na minha concepção, e a gente vê isso em muita gente, inclusive em nós. Não, o Evangelho quebrou a gente. Exatamente. Acabou. Morreu. Exatamente. Morreu. O Evangelho é morte. Olhando para a vida de Paulo, olhando para a vida de Pedro. Morreu, irmão. Exatamente. Morreu. Está disposto a morrer? Para você? Exatamente. Pô, mas tudo bem, é uma obra divina. Mas ele tem esse efeito. Enquanto esse efeito não é vivido por mim, eu estou no meio termo. Isso aí. Eu estou no processo. Mas ele é morte. Se você perder sua vida, você vai achar. Ele é morte. Você está morto para o pecado. Exatamente. Estamos mortos para o pecado. Exatamente. Então, assim, é a loucura. Ele quebra o teu ego. É loucura. Ele quebra a tua vaidade. É loucura.
Pô, a gente hoje tem televisão, não É. tinha imprensa, né? Pô, na época não tinha imprensa. Como é que fazia para ser famoso? Não tinha televisão. Agora, cara, a tentação é maior. Sim. Você se torna famoso mesmo. Mesmo. Milhões e milhões de pessoas. Se você pegar geograficamente, territorialmente, o ministério de Cristo e a fama que ele alcançou, é um negócio extraordinário. É divino mesmo. Aquilo ali já é um milagre, já é um poder absurdo, porque ele atua numa região pobre, pouco visitada e pequena. Pequena. Se você pegar geograficamente, é pequeno, onde a área de Galileia atuação ali. de Jesus, Galileia, ele é pequenininho, territorialmente é muito pequeno. E ele, A fama dele se espalhou. pô, né, até hoje, milhares e milhares de pessoas são transformadas e tocadas pela vida dele. Então, é divino mesmo o negócio. O evangelho dele é sublime, é maravilhoso. Faz a gente se libertar da gente, né, cara? É o que a gente ensina. Exatamente. Faz eu me libertar de mim. E no primeiro século, era isso que era vivido. Por quê? Por que eu afirmo? Porque não tinha fama, não tinha glamour nenhum em ser um homem que professasse a fé. Muito pelo contrário. Tinha. Só que era muito novo o negócio. Porque, por exemplo, era muito inovador. Todo mundo tinha uma certa religião. Então, se alguém te perguntasse no primeiro século qual é a sua religião, você ia falar, eu não tenho religião. Pô. Esse é o ponto do podcast. Uhum. Se você fosse um cidadão do primeiro século e você cresce em Jesus e professasse a fé em Jesus, tanto que Paulo aborda... Vou fazer aqui, eu vou abordar você. Não, Paulo Primeiro aborda século. Pedro dizendo, pô, você é um judeu, mas que vive como gentil, pô. Isso aí. E agora você quer que os gentios se comportem como judeus? Quer dizer, você é um judeu que abriu mão de ser judeu. Uhum. Você deixou de ser religioso, Sem cara. religião. E agora você está voltando a ser religioso? É. Você está se comportando como a religião te exige, achando que isso vai te justificar? Cara, ninguém é salvo por isso. Nós somos salvos pela graça. Exatamente. Pô, Ele prega o evangelho para vontade Pedro. de chorar aqui. Ele pregou o evangelho Pô, vontade de chorar. para Pedro, né? Pô, entendeu? Porque o cara... Porque assim, se você perguntasse, abordasse alguém do primeiro século, você me abordasse agora. Pô, eu sou do primeiro século, eu criei em Jesus. Eu vi ele passar, eu vi ele curar. Eu falei, cara, esse E camarada... onde é o templo? O templo sou eu hoje. E o sacrifício? O que você oferece? Ele não me exige sacrifícios. É loucura, né? Ele não me exige sacrifícios. Como toda religião exige. Ele não me exige sacrifício. O sacrifício que eu ofereço a ele Vivo. é um sacrifício vivo, completamente de todas as religiões que são sacrifícios de animais mortos. Isso aí. É um sacrifício vivo, racional. Eu sei o que eu estou fazendo. E é um sacrifício de louvor, pô. Louvor. De louvor. É isso aí. De adoração pelo que ele é. Louvar para quem está nos ouvindo é honrar o Senhor em tudo que você faz. É para a glória dele. Exatamente. Louvor não é música. Música é uma forma de louvar. É uma forma Louvor de louvor. é a sua resposta de vida. Tudo que você faz para a glória de Deus. Então, assim, não tinha glamour, não tinha templo. Isso aí. Isso é um ponto importante a ser abordado. Sim. Porque nós não podemos venerar templos físicos, Estrutural. estrutural. Né? O homem adora isso. Cara, o imperador Adriano, acabou. 40 anos depois que Jesus morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus. 40 anos depois teve uma rebelião judaica que tinha essa expectativa de Messias que libertaria Israel de Roma, e houve ali uma destruição, uma primeira destruição, né, uma das maiores tragédias que houve depois do Holocausto com os judeus, foi ali 70 depois de Cristo. Foi a destruição do templo. Destruição do templo. Tanto que Mateus, quando os discípulos, tem uma passagem em Mateus, que os discípulos vêm da Galiléia e vão para a Judéia, eles ficam admirados, né, com o templo. Uhum. Com a construção. Que era uma das maiores 5 maravilhas, né, do mundo. Uma das maiores construções da época. É. A pedra fundamental do templo, 650 toneladas. Absurdo. Para a tecnologia da época, como é que levaram aquilo? Então, era uma admiração por aquilo ali, era uma veneração. Até hoje, nós temos uma inclinação para o misticismo muito grande. Nós não temos tanta clareza espiritual, mas misticismo, cara, é o que a gente mais vê. Isso é carnal, tanto que Paulo fala lá, feitiçaria, né, uma das obras da carne, é essa inclinação carnal que é o misticismo. Então, até hoje as pessoas estão lá, né? As pessoas, é diferente,
Pô, lá é diferente. Pô, é diferente pelo contexto histórico e tal, mas com relação à ação divina, cara, Deus age aqui, Deus age no seu quarto e Deus age lá. É isso aí. Até hoje, um pedaço do muro, que é conhecido tradicionalmente venerado como o Muro das Lamentações, ainda é venerado. Então, 135 anos, né? No ano 135, Adriano, imperador, ele acaba com todos os pontos possíveis a serem venerados religiosamente e étnicos de Israel, ali, da Judéia. Troca o nome de Judéia para Palestina, 135 anos depois. Uhum. Então, ele acaba com tudo. Mas eu vejo uma permissão divina nisso. Claro. Porque você imagina se tivesse ainda fielmente lá a Via Dolorosa. Se um pedacinho de muro. Exatamente. Faz com que as pessoas falam que lá que é o lugar. É. Então, toda a nossa reunião aqui, todo o nosso encontro, seria... Os caras falam, cara, isso aí não vale de nada, o que vale é lá. O que vale. Imagina o sepulcro de Jesus. Então foi permissão divina, completamente. Completamente permissão divina, justamente para não ter essa inclinação. Para que não tenha essa inclinação religiosa e mística que nós temos. Nós temos, os homens têm isso, é o misticismo. Por isso que algumas igrejas denominadas evangélicas está cheio de feitiçaria. Então o ponto é o seguinte, até que ponto vale a pena para o conceito capitalista, para as tentações capitalistas, né? Quando eu falo de capitalismo, não estou falando mal do capitalismo, não. O capitalismo não é nem o capitalismo é um resultado de um livre comércio. Uhum. O capitalismo não é um método em si. Enfim, não vou falar de política. Mas, quando eu digo das tentações das riquezas que o capitalismo nos trouxe. Nesses últimos 200 anos aí, nunca fomos tão ricos na humanidade. Então, o evangelho, o cara que prega o evangelho, ele não pode ser apegado ao dinheiro, cara. Esse é um dos primeiros pontos que Paulo escreve a Timóteo. Então, assim... Quem deseja o episcopado não pode ser apegado ao dinheiro. Então já complicou. Exatamente. Já complicou. E que a gente não vê isso. Já complicou. Né? Porque isso, volto a repetir, está no coração de todo mundo. Exatamente. Isso só é destruído do nosso coração por causa do evangelho. E a gente tem que examinar. Mas mesmo assim nós somos tentados. O nosso coração todo dia, exatamente, pela Escritura, trazendo luz. Né? Essa é a diferença da religião. Trazendo luz para o nosso coração em relação ao que nós estamos sendo inclinados. Exatamente. Mas a até inclinação... que ponto sou eu? Exatamente. Até que ponto é ele? Por exemplo, eu sou pastor aqui, você é o meu auxiliar. Se eu chegar para você, nós somos pastores aqui, irmãos, você é pastor igual a mim. Temos os mesmos pensamentos de crescimento. Uhum. A gente sabe que, na nossa ótica de crescimento, é discipulado. Uhum. É fazer com que a pessoa se torne luz para o outro. Né? Uhum. Só que se a gente vacilar, a gente pode gerar uma ambição ministerial e a gente concordar com isso e não se examinar. É um desafio. E aí falar para a igreja que nós vamos comprar, que nós vamos fazer. Desafio, na verdade, isso não gerou do Espírito Santo, isso não gerou do Evangelho. Isso gerou de quê? Da nossa ambição. É um desafio. Né? Então, é esse poder do Evangelho que a gente tem que trazer todo dia para o nosso coração. Até que ponto sou eu e até que ponto é ele? Até que ponto eu vou na igreja por causa de mim. Né? Dos meus desejos, e até que ponto eu vou na igreja no sentido de sacrificar a ele a minha vida. É interessante você ter falado também, esse pós-modernismo, essa ressaca que você falou, estrutural. Não que a estrutura seja ruim, mas é o que você falou bem. A gente não pode ter isso como base da nossa fé, né? Colocar a nossa fé nesse. E nós somos pressionados, tá? Nesses lugares. Mas nós somos pressionados. Sim. Porque você tem igrejas mega estruturadas, mega milionárias. Sim. E você fala, pô, mas... Né? É uma pressão indireta que a gente recebe. É uma carga indireta que a gente recebe. Pô, eles pregam o evangelho, mas a igreja deles não é tão grande. Exatamente. Né? Essa pressão que você está falando. E aí volta para o primeiro século. Não tinha templo.
Olha que loucura. E aí? Não E tinha crescia. Não, só Em cresceu, números. nunca cresceu tanto. Nunca cresceu Nunca tanto. cresceu tanto. Na história. Nunca cresceu tanto. E era diluído. O que eu ia falar do pós-modernismo, essa questão de você percebe uma competição muito grande. E a gente vê claramente isso nos bastidores de igreja, golpe de Estado. Falar aqui o verbo. Uhum. Né? O cara cresce ali, daqui a pouco outro vai lá e sai da igreja e leva 200 e abre dele. E você percebe que Carnalidade pura. e é uma competição Carnalidade de, pura. de financeiro e Carnalidade pura. fama, Carnalidade pura. status, Carnalidade pura. Tudo vem. religião, cara. Tudo vem. Exatamente. Então, vamos lá. Tudo vem. É uma cadeia. E tudo vem. Quando Paulo escrevia sobre carne e espírito, as pessoas sempre são inclinadas a achar que é a nossa luta individual com a gente mesmo. Uhum. As minhas tentações, Só a minha isso. carne. Só isso. Pessoas Só só vai pensam nisso. Só que Sexualidade. sexualidade, exatamente. E espiritual. Espiritual é eu lutar contra isso, ficar com. Só que se você pegar o contexto, não é isso que ele está falando. Sim. Isso é só o resultado. Sim. O que gera isso é justiça própria, ou eu tentar me justificar por aquilo que eu faço, e aí é a estrutura da religião. Primeiro ponto. Isso é o ponto. Aí está a carnalidade. justiça própria. Aí está As obras da carne o vêm. núcleo, a origem de todos os problemas carnais. Exatamente. Por isso que por isso quando Paulo escreve as obras da carne, ele está escrevendo para a igreja. Uhum. Ele não está escrevendo para quem é da vida, não. Não. Para gentil que não tinha religião, pagão. Não, ele está escrevendo para a igreja. Isso. Ele está escrevendo para a igreja. Ele está falando, as obras da carne são essas, ó. E se vocês acharem que vocês são justificados pelo comportamento de vocês, vocês vão viver isso aí, ó. Porfia, imoralidade sexual, facções, dissensões, fofoca, Isso aí. bababá. E o que a gente percebe é mais. E o evangelho é a justificação por meio da fé na obra de Cristo. E isso que vai gera gerar o fruto. humildade, vai Isso gerar aí. os frutos do Espírito. Então, é uma metanoia, cara. É isso aí. É uma metanoia, é um arrependimento. É uma transformação de pensamento. É eu entender que eu não consigo me justificar pelos meus atos. É eu sair do palco, sair dessa humanidade que é pregada de forma categórica, incisiva, porque por mais que usem Deus e Jesus, você é o centro. Essa coisa da individualidade, cuidado com quem você anda, você não pode andar, porque, cara, é todo mundo ruim, todo mundo problemático, todo mundo, eu também. E o Evangelho, ele expõe todo mundo a esse problema. Está todo mundo encerrado debaixo do pecado, todo mundo carece de um Salvador, e todo mundo tem que ter humildade Isso aí. de reconhecer que precisa de um Salvador. Isso vai gerar frutos vindouros, frutos do Espírito, mansidão, longanimidade, perdão. Você vai se enxergar, você vai ver que você, cara, é tão ruim quanto qualquer outro, que você precisa tanto de um Salvador quanto qualquer outro. Isso vai gerar frutos do Espírito. Exatamente. E se você for pelo caminho da autojustificação, você vai se sentir o cara, você vai falar que você tem porque você faz, porque Deus te abençoa porque você é muito bom, você provou para ele que você merece e que você tal. Carne pura. Então, eis a religião e eis o evangelho, eis a carnalidade e eis a espiritualidade. Perfeito. Perfeito. Eu percebo claramente, é isso mesmo, claramente uma falta, né, desse desejo das lideranças, principalmente, a gente, Mas como são líder, a gente pode carnais, falar, exatamente, são a gente pode falar. carnais. Por quê? Quando você ensina, de fato, o que é o Evangelho, o que é a justificação por meio de Cristo, e nós somos salvos por essa graça, e a salvação ela não é um fim de si mesmo, porque a salvação ela é algo que eu Vivido. preciso para agora. Vivido agora.
E eu preciso me conscientizar que eu preciso dessa graça todo dia e a minha humildade é que vai fazer com que eu receba essa graça. Só. Aí entra o poder do Manso e Evangelho. humilde de coração. Exatamente. E as pessoas não querem ensinar isso porque isso não é lucrativo. Não é. Esse era o ponto que eu queria chegar. A religião... Fazer você, Léo, abrir mão dos seus desejos, pregar para que você abra a mão dos seus desejos. Ninguém quer ouvir isso. Não tem sentido. Mas isso é a salvação. Pô. Mas exatamente, aí que está a felicidade. Exatamente. É aí que está a alegria. Exatamente. Quanto mais eu me livro de mim, dos meus desejos, que há um estudo que o que você deseja hoje, daqui a 2 semanas você tem sérias dúvidas se aquilo era realmente o que você quer. Sim. Eu não preciso nem estudar, eu vivo isso. Agora, é impressionante que a mensagem humanista, que é o que é mais pregado hoje no conceito do Evangelho, Dessa nova religião, né, desse século agora, a gente percebe claramente que a mensagem humanista ela é muito fraca, né, diante daquilo que o Evangelho nos apresenta. Mentirosa, enganosa. Frustra absurdamente. Geram pessoas egocêntricas. Sem dúvida. É o que você falou. É uma cadeia. Aí eu pergunto, como combater isso? Não tenho a mínima ideia. Sendo tão... Tem nem caminho para isso. Não, mas aí eu creio no que Jesus falou. A semente, o evangelho Deus é o quê? tem controle. O reino de Deus é semelhante à semente do grão de mostarda. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte. Pegar para um. Exatamente. Não é isso? Quem está do meu lado. Exatamente. Do meu mundo aqui. Fica a dica aí. Não dá para mudar o mundo, mas muda quem está do teu lado. O meu mundo, né? Exatamente. O meu mundo. Exatamente. E acabou, eu vou fazer o quê? Não tem pra onde correr. Eu nem entro nessa seara, porque aí é loucura. Exatamente. A paz vem quando a gente está na presença, quando a gente... Vou falar aqui, Rafael. É algo tão absurdo que você não tem rede social. Meu irmão não tem rede social. Né? Então, ele é um cara maluco. Para essa geração, ele é maluco. Né? Maluco. Posso falar essa palavra? Maluco? Eu não tenho por causa de mim mesmo, pô. Eu me conheço. Pô. Exatamente. Só que, exatamente, ele é um cara livre dele. Isso que eu ia falar. Né? Hoje eu só tenho Instagram. Para a glória de Deus. Estou me livrando. Mas vamos lá. Tem gente, cara. Ih, esquece isso. Não, vou ter que falar. Líderes, olha só, líderes que estão se promovendo. O que Paulo falou, se mordendo, a igreja se mordendo. Os caras mordendo outros líderes. Carne, pô. Que isso, Carne pura. Isso não é evangelho, gente. Isso não é evangelho. O evangelho vai trazer para você mansidão, quebrantamento, humildade, porque quando reconhecimento de autoridade. Deixa eu terminar o raciocínio. Vai trazer uma série de benefícios que vai te fazer feliz, cara. Tá rindo? Ele tá deixando eu falar, não. Não, Tô brincando. Verdade. Tô brincando. Por quê? Quando você se olha no espelho... A palavra de Deus fala que você fica nu diante da verdade. Quando você se olha, se encontra com o Evangelho, você se encontra, certo? Sim. Quando você se olha no espelho, você se vê tão ruim, e aí Jesus fala aquilo. Para de olhar o cisco que está no olho do seu irmão e olha a trave que está nos seus olhos. Você começa a perceber que, cara, você tem tanto defeito que não dá tempo de você olhar para o outro porque você tem que resolver os seus. Exatamente. E vou te falar, você vai morrer e não vai conseguir resolver. Se não for pela graça, tá? Não que isso te dê uma libertinagem. Não é isso que eu estou falando. Tem gente que acha que não. É bom falar isso. Tem gente que acha que vocês pegam a graça. Jamais. Jamais. É uma justiça, é uma desculpa para você falar que você é fraco mesmo, que você não consegue, e vai lá e faz. Não, é para reconhecer a soberania de Deus. Ela te livra, cara. A graça de Deus, ela te torna sensato, te torna quebrantado, ela faz com que você não julgue pessoas, ela te torna uma pessoa mansa, ela te traz uma felicidade
na sua morte, te traz uma felicidade, uma paz, uma alegria. A graça de Deus nos salva dessa pressão sistemática, maligna que a gente vive, de ter que se justificar o tempo todo. Paulo escreve Cristo é minha justiça, cara. Paulo escreve a um pastor, Tito, né? Que era pastor da igreja de Creta, né? Ele fala ali em Tito 2, ele fala... A graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou agravadora a todos os homens. É isso aí. E ele fala, ela nos ensina. Ela nos ensina. Parou? Ah, tá. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às paixões, isso aí, as impiedades, que fala que é relativo ao que eu penso errado de Deus, né, relacionado ao meu espírito, à minha teologia de Deus, que daí parte tudo erro, né? Quando eu tenho um encontro com Deus, aí ela me ensina, a graça me ensina a conhecer Deus, quem de fato é Deus. Ela me ensina a renunciar à inclinação da minha carne. A graça me ensina. Sim. Amém? Porque a graça é uma pessoa. O Evangelho de Cristo é Ele na pessoa do Espírito Santo e a palavra que não se separam. E ela me ensina a tudo isso, e também ela me ensina, ele fala lá... Sensato e justa, viver uma forma sensata. Sensato e justo. Ou seja, comigo, com meu irmão, com Deus. E ele fala, é isso que você deve ensinar e pregar. Caramba! Ou seja, o poder do Evangelho, agora falando desse Evangelho, é exatamente o que todo homem precisa. Uma vida sensata, equilibrada. Mas é impressionante a corrupção. E tendo uma consciência... Né? Exatamente. É impressionante a corrupção. Corrupção, a gente... Mas a gente conhece pessoas... Se corrompeu muito mesmo. Mas a gente conhece pessoas, mestres e pastores... 7 mil, né? Igual Elias lá. Não, tem 7 mil que não se dobraram. Você está muito enganado. Isso aí. Não é só vocês aí. Não. Tem muita gente. Deus tem o controle, cara. Inclusive, a gente vai convidar alguns desses amigos para estar aqui com a gente aqui. Deus tem o controle de todas as coisas. Pô. Deus tem o controle. Ele sabe. Ele coloca pessoas, ele levanta, ele mostra, ele se revela. Então, só para a gente terminar esse episódio aqui falando, eu queria que você falasse para o pessoal, a gente falou bastante sobre religião, sobre esse conceito religioso, o pós-modernismo, que foi top. Acredito que quando você assistir, você vai entender mais isso. Se quiser pesquisar, pesquise também, né? Para ficar. E se tiver alguma dúvida, pergunta para o pastor Rafael, não pergunta para mim não, porque ele sabe mais do que eu disso aí. Nada. Agora, eu queria que você falasse a respeito do Evangelho. Você falou claramente ali, rapidinho, mas eu te cortei. Eu queria que você falasse de novo, que a gente daqui a pouco vai terminar. O que é o Evangelho para você, na essência da sua vida? Tá? Então, o Evangelho... Porque aquilo que você vive é o que você prega, né? O que você prega é o que você vive. O Evangelho... Eu tive uma criação na igreja, né? Nasci na igreja, né? Vamos dizer assim. Mas eu tive um encontro com o Evangelho há pouco tempo. Né? Eu digo pouco tempo porque, assim, me sinto um bebê. Né? Um bebê. Completamente precisando, carente de mais, né? De mais... de crescimento, de desenvolvimento, de desenvolver uma vida com Deus ainda mais. Eu tive um encontro com o Evangelho, eu tive contato com a religião. Sim. Né? Não estou aqui culpando meus antepassados, porque eram melhores do que eu, no sentido de servir, mais dedicados, mais empenhados, mais... Né? Mas, assim, eu não tive realmente acesso à revelação do Evangelho. Eu fui ter pouco tempo. E me coloco na mesma situação de muitas pessoas, talvez, que vão ver esse podcast. Né? Que pode ser que estejam em contato com a religião. O principal ponto, para mim, foi eu entender que eu não era o que eu
executava no meu corpo, né? Me abstendo de muitas coisas. Não era isso que fazia com que Deus me alcançasse ou que Deus se revelasse a mim. Fazia ou não fazia, ou né? não fazia. Deixava de fazer. Deixava de fazer, Isso para mim foi uma libertação assim absurda. Porque, caramba, eu, né, me deparei com uma justiça melhor do que a minha. Sim. Né? Porque os meus atos de justiça eram muito falhos. Eu era muito cobrado. Né? Eu fui ensinado, né, a ter que praticar atos de justiça para minha justificação. Na ceia, como é que você ficava? Na ceia era terrível, né? Cenário terrível. Nossa. Era um culto de extrema condenação. Só pensava em você, né? Só pensava em mim, achava que era eu me ceava me baseando nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, o que eu tinha feito de bom, o que eu tinha feito de ruim, aí eu fazia juízo de mim mesmo, que é terrível. Terrível. Nunca vou alcançar uma plena consciência sã, se não for por meio de Jesus Cristo, pelos meus atos, jamais. Né? E eu ceiava em memória de mim, em memória dos meus atos, do meu mês, né? Do meu comportamento, e não em memória de Cristo. Então era terrível, Peso. assim, tudo era pesado. Peso. Tudo era pesado. Era uma vida pesada. Mas quando eu encontrei a justiça que vem dos céus, que é uma justiça que não tem iniquidade, né? Ela é uma justiça de equidade, uma justiça íntegra, pura, real, capaz de me salvar, não somente pós-morte, mas me salvar hoje. Exato. Me salvar dessa escravidão religiosa. Né? Quer Exato. dizer, me salvar dessa mente de escravidão, dessa maldição que é você correr atrás de você mesmo, que é você tentar provar para Deus que você merece alguma coisa, que você merece. Isso é terrível, isso é escravidão total. Isso é pior do que o cara que é religioso, cara. Eu te garanto isso. 70% das pessoas que frequentam psiquiatras vivem nesse limbo religioso. São pessoas evangélicas, mas que não conhecem o evangelho. Uhum. São evangélicas por nomenclatura, acabam vivendo mas com o peso da culpa. Que vive na religião. Que é o e peso vive da com culpa. o peso da culpa. Vive nesse limbo. Vive nesse lugar obscuro, Isso. que não é nem de justificação e nem de uma vida, meu irmão, entregue aos seus próprios desejos. Vive nesse dilema. E aí, cara, foi quando tudo foi desconstruído. E aí foi um novo nascimento. E aí, realmente, eu me deparei com o evangelho, o poder de Deus que salva. Né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a gente está caminhando, é claro, nesse processo, mas o evangelho tem nos tornado pessoas, né, mais livres. Mais livres. E eu me considero uma pessoa muito livre, assim, né? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, ela estava falando de, não, porque se a gente vender o imóvel, se a gente, eu falei, minha filha, o imóvel não está nem à venda. A gente está sofrendo por uma coisa que quando ele estiver à venda, quando ele for vendido, aí calma, vamos ver um dia após o outro, porque a última palavra vem de Deus mesmo, cara, não tem jeito. Sim. Então eu me sinto uma pessoa muito livre. Essa liberdade te faz ter livre da religião, livre dos conceitos religiosos. Uma visão mais ampla de Deus. Livre do que as pessoas entendem que é uma referência religiosa. Né? Lá em Mateus, Jesus falando para os discípulos, ele fala, cara, esquece esses caras que oram em praças públicas aí. Não são referência. Os caras não são referência de nada. O galardão deles estão recebendo aí. Que é o galardão dele? Uns likes aí, uns seguidores aí no Instagram, uns aplausos em praça pública. Esse é o galardão deles. Quando vocês orarem, entre no quarto, que Deus, que vem em secreto, o recompensará. Vocês vão ver o que realmente, quem ele é. Né? A recompensa é o próprio Deus. Né? Ele vai se revelar a você de maneira íntima, de maneira que vocês nunca
Vocês vão ver o que é a felicidade, o que é a paz, o que é a alegria. Vocês vão encontrar Deus, pô. Ele vai se revelar a vocês se vocês buscarem a Ele no quarto de vocês. E é impressionante como que a religião ela promove alguns representantes do povo, né? Esquece. O teu representante é Cristo. Exatamente. Pelo Evangelho é Cristo. Esquece. Referência espiritual é bom ter, é bom. Mas não se compara com o que a palavra te entra expõe. No seu quarto e viva você uma experiência com Deus. Davi ele escreve no Salmo 63 o seguinte: minha alma tem sede de Deus, meu corpo te deseja, como a terra seca deseja água, para ver a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua graça é melhor do que a vida. O que Davi está dizendo é o seguinte: uma experiência que eu tive contigo no santuário, que eu te vi, é melhor do que a vida aqui. Então, uma experiência no seu quarto é melhor do que 1000 pregações de qualquer pessoa. Exatamente. As pregações vão te ajudar, os ensinamentos vão te ajudar, mas você vai viver o seu caminho. Você vai fechar o seu quarto. Você vai viver o evangelho de fato, o encontro de fato com Deus. E é isso que a gente tenta pregar aqui, porque o Deus é um Deus pessoal, né? Um Deus de íntima intimidade, aonde a gente não vai estar, mas Ele vai estar presente contigo, te ajudando, te consolando, te guiando. Libertar pessoas de nós, cara. Exatamente. De nós. O sumo pastor é Jesus Cristo. Nós estamos aqui para orientar isso a Ele. Quem é de fato o sumo pastor. Então a gente vai terminar esse episódio. Acredito que a gente vai continuar falando mais e mais e mais e mais aqui. Tem muita coisa, né? Alex mesmo falou que a gente tem que fazer muitos outros episódios. Muita coisa que a gente precisa abordar aqui. E esses temas assim, eles são, pode falar 300 vezes. Isso aí é o que liberta. Com certeza. Isso aí não vai ser pesado para ninguém. É isso aí. E a gente quer deixar aqui também um recado. Nós temos uma escola, a Escola Logos, que nós abordamos algumas matérias também bem legais, e vocês podem estar procurando. Eu vou pedir para o Alex deixar também lá o link da escola, e a gente também tem os cultos aqui na IEM, que é IEM Porto Velho, Rua Maria Amélia Romanazzi, número 41. Toda quinta-feira, às 20 horas, e domingo nós estamos aqui de 10h30 e às 18 horas. Ok? Se você quiser fazer uma visita, fique bem à vontade para nos visitar, vai ser bem-vindo. E agradeço aí, compartilha. Beleza, gente? Deixo aqui a minha gratidão no coração de vocês. Compartilha para a gente poder gerar essa... Né? Não é por causa da gente, é por causa de Deus mesmo. A gente está aqui por causa da mesma causa que é Cristo. Para isso poder propagar, né, o Evangelho de Cristo. E com certeza o próximo episódio aí a gente vai deixar, o Alex vai fazer uma enquete, né? E se tiver algum tema que vocês queiram que a gente aborde aqui, vai ser legal. Pode ser, provavelmente, que no próximo a gente vai fazer ao vivo, e a gente vai passar o dia, tudinho, o Alex, o Maiquinho, que está aqui nos ajudando também, vai estar passando para vocês. Tá bom, galera? Show de bola. Obrigado aí. Valeu, Rafa. Valeu. Mais uma. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto, galera.